Exatamente. Porque, normalmente, o cardeal tem que expulsar sacerdotes por casos complicados, escândalos, normalmente contra a moral. Vou citar apenas 5 casos. Todos eles são públicos. Por exemplo, vocês podem pesquisar aí no jornal Metrópolis. O caso do padre Delson Zacarias, que estava no Lago Sul, pegou 44 anos de prisão por abusos sexuais e estupros. O caso do padre José Maria, que estava na Asa Sul, que foi pego em atos libidinosos homossexuais. O caso dos freis Oslan e Alex Nunes, daqui da Ceilândia, investigados por abusos sexuais a menores. Dom Valdir foi um sacerdote com cargos muito altos aqui em Brasília e foi promovido ao Sagrado Episcopado e agora foi declarado réu por abusar de um padre. Mas é a primeira vez, pelo que me consta, que Dom Paulo César expulsa um sacerdote por ser católico, que é o meu caso. No vídeo de hoje nós vamos trazer mais um capítulo desse spin-off relacionado à história da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Spin-off é o que? Essa parte da história aí envolvendo a fraternidade, mas essa parte da história envolve o padre François, que era lá, né, da Arquidiocese de Brasília, e tem aparecido muito nos jornais seculares, ou seja, jornais que não pertencem à Igreja Católica. E uma das últimas notícias aí foi relacionada de que ele não pode mais dar entrevista. Que história é essa? Vamos esclarecer, vamos ver os pontos que ele também apresentou aí no vídeo direcionado ao arcebispo da Arquidiocese de Brasília, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo para nós entendermos toda essa história. E lembrando, filho amado de Deus, comentário seguindo essas regrinhas aqui. E ouça o que vai ser dito aqui, tá bom? Para você não deturpar e não acusar ninguém. Então, bora lá para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, o que tá circulando aí em relação ao padre François? Depois, vou fazer um resumo aí, tá, gente? Depois daquele fato do dia 1º de julho que aconteceu as sagrações episcopais pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que não foi autorizado pelo Vaticano. Aliás, foi pedido pelo Vaticano várias vezes que isso não acontecesse, porque aconteceria a excomunhão automática. Eles fizeram a sagração, certo? E aí, o Vaticano veio com um decreto, ou seja, declarou que sim, eles tinham caído na excomunhão automática, ou seja, estão agora fora da Igreja Católica. Se eles precisarem voltar e aceitarem voltar, né, de acordo com aquilo que de fato é a Igreja Católica, tem as regras lá dentro desse documento. Nós já fizemos live aqui em relação a isso. Dito isso, as arquidioceses, as dioceses, os bispos, arcebispos começaram a soltar notas de como aconteceria nas suas jurisdições, ou seja, nas regiões onde eles são responsáveis. Isso também aconteceu aí em relação à Arquidiocese de Brasília. A Arquidiocese de Brasília, que tem aí Dom Paulo César Costa, né? Então, a Arquidiocese de Brasília fez uma nota pastoral relacionada à situação do padre François, que muitos acabaram conhecendo por conta do Santa Carona, porque ele fazia algumas pregações, alguns vídeos com o Santa Carona. Santa Carona também se posicionou em relação a isso, porque o padre François citou ele num vídeo, e o K2 fez um vídeo também, nós já reagimos aqui, também depois você procura, tá bom? Por que que os bispos e arcebispos estão fazendo isso? Porque eles precisam orientar os fiéis da sua região a como lidar com essas capelas, essas igrejas que também defendem a mesma questão da fraternidade sacerdotal. Ou seja, eles têm que seguir aquilo que foi dito pelo Vaticano, por aquilo que foi declarado pelo Vaticano. Porque aconteceu um delito e existe uma pena para isso, tá bom? Então, não foi só a Arquidiocese de Brasília, não é só aqui no Brasil que as dioceses estão soltando notas e como se posicionar. Diversas outras dioceses também estão fazendo isso, porque isso é um cuidado pastoral de reproduzir. Eles estão apenas reproduzindo e falando como que vai acontecer nas suas dioceses, tá bom? É importante dizer isso porque o pessoal está aí confundindo algumas informações. Dito isso, depois o Dom Paulo César
César Costa, ele soltou a nota no dia 10 de julho, no sábado. Então, a nota pastoral que tá lá no Instagram da Arquidiocese, tá? Então, dia 1º aconteceram as sagrações, dia 2 de julho aconteceu ali a declaração do Vaticano em relação a essas ações da fraternidade, confirmando que sim, eles estão excomungados, não pertencem mais à Igreja Católica. Recentemente, a fraternidade abriu um recurso aí canônico, né, para que a Igreja considere que eles não estão excomungados. Agora, a Santa Sé vai analisar e aí a gente vai ver a resposta. E aí, no dia 10, a Arquidiocese de Brasília trouxe essa nota falando sobre essa situação, de que a partir da excomunhão, todos os atos ministeriais do sacerdote Padre François são considerados ilícitos, ou seja, não estão legalizados dentro da Igreja Católica, tá? Isso é o que aconteceu. E aí, no dia 14 de julho, então a nota dia 10 aí da Arquidiocese, no dia 14 de julho, o Metrópolis foi lá, fez uma entrevista com o Padre François. Ele falou que ele não está excomungado, não é cismático, enfim, né? Ele reafirmou mais essa questão. E logo depois, ele também fez aí uma declaração Deixa eu pegar aqui, né, gente? Ao arcebispo, que foi há uns 6 dias atrás. Então, dia 10 foi a nota, dia 14 ele deu a entrevista no Metrópolis e dia 16 de julho ele fez esse vídeo aqui que a gente vai reagir daqui a pouquinho em relação a uma declaração direta ao cardeal Dom Paulo César Costa, que ele é cardeal, e também à Arquidiocese de Brasília. Porém, existem algumas notícias que estão saindo aí de que Padre François, excomungado pela Igreja Católica, é proibido de dar entrevistas. No documento, o Padre François rejeita a acusação de cisma. Então, vamos voltar aqui na linha do tempo. Dia 1º de julho, sagrações episcopais. Dia 2 da declaração do Vaticano. Dia 10 de julho, a Arquidiocese de Brasília soltou a nota pastoral. No dia 14 de julho, Padre François dá entrevista ao Metrópolis. No dia 16 de julho, ele solta a declaração ao arcebispo. E no mesmo dia 16 de julho, saiu aí essa notícia do Correio Brasiliense falando que o Padre François estava proibido de dar entrevistas. Só que aqui nesta notícia não tem nada específico em relação a essa proibição. O que nós temos aqui? É o trecho que, assim, esclarece, entre aspas, alguma coisa. O Padre François Rodrigues Figueiredo Costa anunciou que foi proibido de dar entrevistas. Onde ele foi proibido? Foi para eles? Não foi? Aí eles dizem, a informação foi dada ao ser procurado pela equipe da reportagem do Correio Brasiliense. Ou seja, lá no dia 14 de julho, ele deu entrevista. A partir daquilo que o Correio Brasiliense foi atrás, ele já não poderia mais, né? Perguntado, o sacerdote não especificou o motivo ou de onde teria partido a restrição. O anúncio veio acompanhado da divulgação de uma carta aberta direcionada a Cardeal Dom Paulo César Costa e aos fiéis da Arquidiocese de Brasília em resposta à decisão que declarou que ele, né, o Padre François, estava excomungado após aderir formalmente às posições doutrinárias. Inclusive, está lá na declaração do Vaticano, né, que a excomunhão automática foi em relação àqueles que estavam tanto participando ali da sagração, sendo ordenado, e aqueles que estavam ordenando. E também aqueles que viessem aderir de forma pública, de forma formal, às posições que a fraternidade segue. E o Padre François fez isso numa live com o Padre Wander, falando que estava lá presente nas sagrações e tantas outras maneiras, né? E aqui eles falam exatamente sobre esse vídeo aqui que o Padre François soltou, tá? Então foi no mesmo período aqui. O que a gente não encontra? A gente não sabe quem foi que proibiu. Porque o Dom Paulo César não teria por que proibir, porque o Padre François já tá excomungado, então ele já não pertence mais, né? Não tá mais, né, abaixo daquela autoridade, né? Então, assim, não disse se foi a Arquidiocese, não disse se foi o Vaticano. O que a gente acaba entendendo aqui? Nossa, então foi o Dom Paulo César. A Igreja Católica tá proibindo ele de dar entrevista. Nós não sabemos. Então vamos parar de ficar criando teorias em relação a isso. A gente não sabe quem proibiu, não sabe se foi orientação de advogado ou da fraternidade ou de alguma outra autoridade. A gente não sabe. E aí, o pessoal do Correio Brasiliense foi atrás do Dom Paulo César. E aqui tem a mesma data, vejam só.
Aqui, a data que nós temos dessa afirmação é do dia 16 de julho, às 9h59. E aqui é em relação a Dom Paulo César, 16 de julho, às 10 da noite, 10h30 da noite, tá bom? E foi atualizado aí às 10h56 da noite. Então, o que que tá falando aqui? Não entraremos nessa polêmica, diz Paulo César, sobre o padre excomungado. Aí aqui, vamos ver. Dom Paulo César afirmou que a Arquidiocese de Brasília não responderá aos posicionamentos públicos do padre François Rodrigues Figueiredo Costa sobre a situação da Capela Santo Atanásio em Ceilândia. Após divulgar uma nota pastoral, né, aí aqui conta isso que eu falei para vocês, que a Arquidiocese soltou a nota pastoral em relação à situação do sacerdote e dos ministros da Fraternidade Sacerdotal. E o arcebispo disse que a igreja apenas aplicou ao caso local as determinações da Santa Sé, que foi isso que eu falei agora, e que não pretende alimentar polêmica. Abre aspas para Dom Paulo César. Nós já fizemos aquilo que deveríamos fazer, não entraremos nessa polêmica, afirmou. Em entrevista ao Correio durante a festa de Nossa Senhora do Carmo, na quinta-feira, dia 16, Dom Paulo explicou que o documento divulgado pela Arquidiocese não representa um posicionamento isolado da Igreja de Brasília, mas uma consequência das decisões adotadas pelo Vaticano após a ordenação dos 4 bispos da fraternidade sem autorização do Papa Leão XIV, abre aspas. Nós não fizemos nada mais do que traduzir aquilo que a Santa Sé fez. Por que eu tô falando isso? A gente vai ver os trechinhos aqui do vídeo do padre François e a gente vai entender que isso que o Dom Paulo César Costa falou é real. O que não está explícito ou falado ali no vídeo do padre François, mas a gente vai ver isso, tá? E aí aqui eles falaram, né, que segundo o cardeal, a excomunhão decorre automaticamente do próprio ato de ordenar bispos sem mandato pontifício. Abre aspas para Dom Paulo. Quando nós falamos em excomunhão lat sententia, quer dizer que você cumpre o ato e automaticamente já está excomungado. Quando aqueles 4 bispos foram ordenados automaticamente, a partir do ato, quem ordenou, e os 4 já estavam excomungados, e isso é previsto no Código do Direito Canônico. Aí, abre aspas, a Santa Sé fez uma nota depois explicando, falando sobre a fraternidade. Nós simplesmente traduzimos aquela nota para a situação que vivemos aqui na nossa realidade, que é a questão do padre François e da capela dele, simplesmente traduzimos, né? Aí o cardeal também afirmou que a Arquidiocese não vai responder à carta nem às manifestações anunciadas pelo sacerdote, ou seja, esse vídeo aqui que ele fez, eles não vão responder, tá? O padre François tem contestado desde a divulgação da nota pastoral a existência de cisma, excomunhão, afirmando que a fraternidade permanece unida ao Papa e as sanções seriam inválidas. Vale ressaltar aqui, gente, não estão unidos ao Papa. A Santa Sé não reconheceu isso. Ah, Ju, mas tem o recurso. Tem o recurso, a Santa Sé pode se posicionar ou pode não se posicionar, enfim, vão analisar toda essa questão na parte canônica, mas atualmente os sacramentos estão inválidos. Os sacramentos vividos ali pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Se você participa, você corre com o risco de cisma, excomunhão também. Isso está ali também no documento da Santa Sé, tá? Então, não estão unidos ao Papa até segunda ordem, até que o Vaticano fale alguma coisa ou que eles retomem de acordo com aquilo que está, inclusive, na nota explicativa da declaração, tá? O arcebispo também defendeu que o debate seja conduzido com respeito, sem ataques pessoais. Segundo ele, a aplicação das normas canônicas não deve ser confundida com ofensas ou condenações dirigidas às pessoas. Acho muito indigno quando, para responder uma coisa, a gente ofende o outro, começa a levantar coisas. A igreja, a fé cristã não nos manda ter uma visão bonita do outro. O outro é ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. A igreja e fé cristã nos manda ter uma imagem bonita do outro. Por isso, o respeito pelo outro faz parte da fé cristã. Por quê? Porque tem muita gente que acaba atacando quem é a favor da fraternidade sacerdotal São Pio X, e o contrário também acontece. Aí vira o quê? Uma briga de ataques, né? E aí aqui o Dom Paulo também reiterou que vamos permanecer aí, não vamos responder a carta, nós não vamos entrar nessa dinâmica, nós simplesmente fizemos com muita caridade aquilo que a igreja me mandava fazer como pastor. É isso. Mesmo na polêmica, é preciso manter sempre o respeito, é manter sempre a dignidade. O evangelho é o primeiro a dizer, Jesus é o primeiro a dizer para não apontar o dedo, para não condenar. Às vezes a gente quer se defender condenando o outro, não é esse o caminho. E aí aqui ele fala que aplicar a lei não quer dizer perder o respeito pelo outro. Aplicar a lei quer dizer fazer um ato que precisa ser feito, mas é preciso sempre manter o respeito, nunca perder essa visão alta e bonita do outro, que é a dignidade humana.
a grandeza de quem foi criado por Deus e amado por Deus. E aí Dom Paulo reforçou que nós já fizemos aquilo que deveríamos fazer, que eles não vão... Ele reforçou isso. Não vamos entrar nessa polêmica, nesse sentido de ofensa. Não entraremos nessa polêmica de ficar apontando o dedo. Não é o caminho da fé, não é o caminho da igreja, não é o caminho do evangelho. Que o evangelho me manda. E aí ele concluiu. Então aí agora a gente vai assistir esses trechinhos aí do Padre François em relação a essa declaração, ou seja, uma declaração direta. Gente, o vídeo tem 23 minutos. Eu não vou reagir ao vídeo inteiro aqui. É só nesses pontos, porque inclusive foi um trecho que soltaram no Instagram e que eu fiquei de boca aberta com aquilo que foi falado aqui, tá bom? Então vamos ver aí logo esse trechinho. Que essas pessoas tudo sustentam pelos eleitos? Posso dizer mais. Quando, em 2024, coloquei no Missal Romano uns textos em latim que apenas traduziam os textos em português, fui denunciado para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e Dom Paulo César, reconhecendo que eu era um bom padre, pelo menos assim eu entendi que ele reconheceu, no entanto, não foi capaz de me defender perante a CNBB, tive que me retirar da paróquia Senhor Bom Jesus. Sofrem tudo pelos eleitos? Gente, vale só dizer aqui. A CNBB não tem poder de hierarquia, de decisão no local do arcebispo. Dom Paulo César é responsável pela Arquidiocese de Brasília. É ele quem responde à Arquidiocese de Brasília. Esse caso aí foi um caso que pegou muita repercussão e foi o começo, bem o começo das divergências em relação, e que ficou mais claro que o Padre François estava indo para o caminho da fraternidade sacerdotal São Pio X. Foi a partir deste momento, e vale ressaltar aqui, tem muitos padres que vivem a missa no rito extraordinário, né? Esse rito de missa tridentina, em latim, enfim. E não existe só esses dois ritos que hoje são meio que usados como uma briga. Existem outros ritos. Eu já reagi aqui a um vídeo, inclusive, do rito maronita. Então, não existe só isso dentro da Igreja Católica. Existem outros ritos que também são importantes e também são válidos. Não são só apenas dois ritos. É que acaba que o rito, a partir daquela reforma litúrgica lá no Concílio Vaticano II, que veio de Paulo VI, ele tomou uma proporção ainda maior porque ele consegue fazer com que nós entendamos, com que nós participemos, enfim, mas os outros ritos não são descartados. Aliás, tem até um padre que falou sobre isso, se eu não me engano, foi o padre José Eduardo, falando sobre o São Paulo VI, de que ele celebrava em latim a missa ordinária, né, que hoje é o rito que normalmente nós celebramos, em latim, em muitas outras partes que ele também puxava do rito tridentino. Então, muitas acusações que fazem contra São Paulo VI também estão erradas, né? E esse vídeo aqui, inclusive, na época, soltaram vários vídeos falando de que o Padre François tinha sido retirado. E aí, porque ele estava em Anápolis, né? Que pertence à Arquidiocese de Brasília. Então, aqui no caso, quando eles mandaram uma resposta à pastoral dos cerimoniários que foram atrás aí de Anápolis, dos responsáveis de Anápolis, olha só o que eles falaram. Recebi o e-mail enviado por vocês solicitando a permanência do Padre François em vossa paróquia, que é do Bom Jesus, né, que o Padre François falou. Gostaria de esclarecer que o Padre François Costa, embora encardinado na Diocese de Anápolis, atualmente reside e está a serviço da Arquidiocese de Brasília, e por questões de competência territorial e jurisdicional, o apelo pela permanência do padre deve ser direcionado aos responsáveis da Arquidiocese de Brasília, onde ele atualmente exerce suas funções pastorais. Isso daqui é um trecho de um vídeo que eu fiz na época, que foi há uns 2 anos atrás, em 2024, que foi quando começou aí a surgir algumas polêmicas com o nome do Padre François, tá bom? E só para dizer, reforçar, a CNBB não tem esse poder. Quem tem o poder da jurisdição do local é o responsável, o bispo, o arcebispo, é ele que cuida. E sim, acontecem mudanças de padre de um dia para o outro, 3 dias depois, ou com meses. Tem vezes que eles anunciam, como foi lá na Ilha do Marajó, a mudança, né, na época de Dom Ascona, a mudança de um bispo para o outro demora muito tempo por conta de várias questões, e tem outros que são mais rápidos. Tá? Então, depende muito da situação, depende daquilo que foi feito. Acabou que nesse período aí foi relacionado ao folheto, mas, de verdade, a gente não sabe se foi relacionado ao folheto. E se a denúncia foi feita à CNBB em relação ao folheto do que o Padre François disse, tá errado, porque eles não iam poder fazer nada em relação a isso, tá? Vamos continuar aqui. Parece que não.
Assustou-nos muito quando o Papa Francisco recebeu a Pachamama no Vaticano e quando aceitou-se a colocar uma imagem de Martinho Lutero também no Vaticano. Ai, essa história da Pachamama. Gente, sempre que tem alguma acusação com o Concílio Vaticano II, vem essa bendita história da Pachamama, que aconteceu lá durante o Sínodo da Amazônia, que utilizou de imagens de mulheres indígenas, a Pachamama, que é uma deusa dessa questão, né? Mas o Papa Francisco não declarou que Pachamama é uma deusa, que nós temos que seguir. Então, o assunto na época foi muito distorcido, e ainda é, né? Eu ainda vou fazer um vídeo aqui mais específico sobre isso, porque tem gente que a gente tenta explicar, mostrar, mas não, quer ir para aquilo que é mais a questão da teoria. Outra questão também, Martinho Lutero no Vaticano. Gente, Papa Francisco participou das comemorações de 500 anos da Reforma. Teve ali exposições históricas e entre elas apareceu a imagem de Lutero. Só que isso não significa homenagear as heresias dele. Da mesma forma que o museu expõe um Napoleão, um Voltaire, um Darwin, um Marx, não significa que a igreja está canonizando. Aliás, São João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco participaram de inúmeros encontros ecumênicos. Isso é o ecumenismo, sem nunca, jamais negar a nossa fé, tá? A gente tem ali um diálogo, incentiva-se o diálogo, mas não aceita os erros que são doutrinários. Isso não foi aceito ali, tá? Então a gente precisa entender o que é essa questão. Também teve a questão do selo, que eu já falei em outro vídeo. Se eu falar aqui, vai estender esses dois assuntos. Vamos lá, continuar aqui. Que situação tão estranha estamos vivendo? Meu Deus do céu, eu vivi para ver tudo isso. Pelo que me consta, é a primeira vez que Dom Paulo César expulsa um sacerdote por ser católico. Vamos lá. Por isso que eu li a notícia lá em relação ao Correio Brasiliense. O que Dom Paulo César falou aqui? Vamos achar aqui. Vamos achar aqui. Nós não fizemos nada demais. Nada mais do que traduzir aquilo que a Santa Fé fez. Eles apenas traduziram. Não foi o Dom Paulo César que expulsou o Padre François porque ele é muito católico. Não, gente. O Dom Paulo César só replicou para o seu local, explicando para as pessoas, traduzindo para as pessoas como que ia acontecer essa questão, essa situação da fraternidade no local que ele é responsável. Isso é obrigação de bispo, isso é obrigação do arcebispo, isso é obrigação da autoridade eclesial responsável por aquele setor, tá? A nota pastoral, Dom Paulo César não falou, olha, Padre François deixou de exercer o ministério por ser católico. Não é isso. A nota foi bem clara, que afirmou que ele aderiu à fraternidade sacerdotal, que aderiu formalmente ao cisma, isso foi falado lá na declaração do dia 2 de julho. Ele passou a exercer o ministério, o Padre François, fora da comunidade, da comunhão com a igreja, e ele está submetido às consequências das consequências canônicas que estão previstas. Então, a medida não é, eu sou católico, ou por eu ser católico. Não, mas foi pela adesão formal à ruptura de comunhão eclesial que aconteceu a partir do dia 1º de julho. E que o Dom Paulo César, inclusive, explicou aqui quando deu a entrevista ao Correio Brasiliense. Vamos continuar aqui, que ainda não chegou no ponto que me deixou de boca aberta. Exatamente. Porque, normalmente, o cardeal tem que expulsar sacerdotes por casos complicados, escândalos, normalmente contra a moral. Vou citar apenas 5 casos. Todos eles são públicos. Por exemplo, vocês podem pesquisar aí no jornal Metrópolis. O caso do padre Delson Zacarias, que estava no Lago Sul, pegou 44 anos de prisão por abusos sexuais e estupros. O caso do padre José Maria, que estava na Asa Sul, que foi pego em atos libidinosos homossexuais. O caso dos freis Oslan e Alex Nunes, daqui da Ceilândia, investigados por abusos sexuais a menores. Dom Valdir foi um sacerdote com cargos muito altos aqui em Brasília e foi promovido ao Sagrado Episcopado e agora foi declarado réu por abusar de um padre. Gente, vamos separar aqui. Padre José Maria, ele foi investigado por esse comportamento incompatível com o Estado clerical. Sim, são todos casos públicos, tá? Então você consegue encontrar na internet. Ele também sofreu medidas disciplinares e, novamente, não existe a informação de que a arquidiocese simplesmente aceitou os fatos. Padre Delson Zacarias, ele foi condenado pela justiça por isto e usar, né? Ele recebeu uma pena criminal.
E, paralelamente, ele também teve a investigação canônica. Ou seja, não ficou à beira da impunidade aqui. O Frei Oslan e o Alex Nunes, eles foram investigados por suspeitas envolvendo os menores. A investigação não significa absolvição e nem condenação. E é um procedimento que é correto. Tem que ter a investigação. Eles estão suspeitos por conta desse possível envolvimento aí, mas estão sendo investigados. Dom Valdir foi denunciado por abuso contra um sacerdote. O processo está seguindo em recurso. Mais uma vez, não é porque a pessoa é réu, e isso a gente tem que fazer uma separação, porque senão a gente acaba cometendo crime de acusação sem ter ainda as outras questões, né? Existe a investigação, mas não teve ainda o final dessa história, tá? Então, é assim, ó, pessoas que são investigadas por crimes, existem delitos, existem crimes, mas nem todos eles vão ter as mesmas penas e também não terão as mesmas penas canônicas. Não tem como eu comparar pessoas que foram investigadas ou condenadas por crimes hediondos como esse com uma pena canônica que é decorrente de um delito canônico diferente, que é esse em relação à excomunhão. E por que eu tô falando isso? A igreja não fechou os olhos. Aliás, na verdade, desde Bento XVI, que estourou aquela história lá com a Diocese de Boston, que também se tornou um filme chamado Spotlight. Depois disso, a Igreja Católica tem criado inúmeras maneiras para combater esses tipos de crime. Então, uma coisa que nós temos que fazer, uma coisa que nós temos que entender, nem todo delito canônico gera excomunhão, nem todo crime civil vai gerar excomunhão. São sistemas jurídicos diferentes, são penalidades que geram delitos canônicos diferentes. São penas que muitas vezes têm delitos canônicos diferentes. E vamos lá, tem caso de muitos padres, inclusive, que eles perderam a ordem. Eles não exercem mais, estão afastados. E pessoas de outras dioceses, ou até mesmo da própria diocese, que a gente nem tem conhecimento. Mas aí, quando eu ouvi isso, veio duas coisas na minha cabeça. Ok, infelizmente é uma ferida que nós temos que combater, que é esses malditos desses abusos, dessas pessoas que fazem mal dentro da própria igreja de Cristo. Infelizmente, nós não estamos imunes a esse tipo de situação, nem esse tipo de pessoa. Infelizmente. Estamos tentando combater, estamos lutando para combater. Muitas pessoas que estão em voltas dessas questões falam que a Igreja Católica é uma das grandes instituições que tem buscado encontrar com vítimas e combater toda essa questão. Mas vamos lá. Por que não é lembrado de casos que envolvem a Fraternidade Sacerdotal São Pio X? Ju, como assim? Pois é, tem um perfil no Instagram que apareceu pra mim há um tempo atrás, chama Reação Cultural. Eu pedi autorização pra eles, se eu podia mencionar eles e todo o trabalho que eles fizeram. Eles têm esse trabalho de trazer algumas questões sobre a fraternidade. E uma dessas questões, eles trouxeram exatamente questões que envolvem abusos dentro das questões da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Tem um destaque aqui no Instagram deles falando sobre isso. E são questões que ninguém levanta, que ninguém fala. Ó, aqui, ó, da parte suíça, jornal suíço, aqui do estado de Valais, aqui em Oklahoma, Voice, jornal francês abordando sobre isso. Mais uma outra questão aqui de denúncia. Por que o padre não fala sobre essas questões? Porque, assim, mal existe tanto na Igreja Católica quanto no protestantismo, no espiritismo, no candomblé, na umbanda, fora delas, no ateísmo, dentro das casas, de empresas. Infelizmente, é um mal que parece que é um mal desse século. Então, por que também não falou isso? Por que também não expõe outras questões envolvendo a própria fraternidade? Faça essas denúncias, pesquise sobre isso. Mas não, tem que falar da onde eu estou sendo atacado. E aí cai nisso que Dom Paulo César falou. Não adianta você tentar condenar o outro por uma questão que você está sofrendo agora. Faltar com respeito. Ou seja, quando o padre François fala isso, ele acaba ligando
essas questões a Dom Paulo, como se a culpa fosse de Dom Paulo. Não, porque Dom Paulo não fez nada, porque como é que pode? Me expulsaram, mas não expulsaram. Mas eles tiveram as penas e outros estão sendo investigados. Então, existe todo um processo, assim como tem um processo também que envolveu a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, desde lá de 1988, esse ano ficou ainda mais forte, que eles sentaram com o pessoal da Santa Sé, com o novo Victor Manuel Fernandes, enfim, que a gente já sabe, já falei isso em vários vídeos aqui. Então, a gente tem que aprender de que existem delitos que não vão ter a mesma penalidade. Isso não quer dizer que, ai, nossa, a igreja tá passando a mão, nossa, a igreja tá deixando essa pessoa e punindo outro. Não. São questões diferentes. Ou seja, se a gente for, então, comparar, então, também quem foi excomungado tem que ser preso? Ué, já que é pra comparar uma coisa com a outra. Então, assim, eu não aceito esse tipo de situação dentro da igreja. Isso eu, Juliana, não aceito esse tipo de situação. Abuso, nada. Só que eu também não posso aceitar em qualquer outro lugar. Eu não aceito dentro da minha igreja e eu não aceito em qualquer outro lugar. Porque ele é ruim do mesmo jeito. Na igreja acaba sendo pior, por quê? Porque a gente segue a Cristo, e Cristo jamais faria isso. Só que a gente não pode falar de um e não falar de outro, porque acontece isso em vários lugares. E vamos aqui continuar mais para os finalmente desse vídeo. Mas é a primeira vez, pelo que me consta, que Dom Paulo César expulsa um sacerdote por ser católico, que é o meu caso. Entendeu? Que acaba tendo traz como se fosse uma correlação. Ah, não, esses padres aqui, ó, tiveram isso, mas só que já estão sendo investigados. Teve a punição, inclusive um deles, né, na questão civil e criminal, enfim, fora daquilo que é canônico. Então, assim, eu conheço padres que estão afastados por questão de moralidade e as pessoas não falam isso, só querem falar daqueles que estão fazendo errado. Mas também tem outro lado. Também acaba acontecendo essas coisas em outros ambientes e ninguém fala. Por quê? Porque é um ambiente que eu protejo. Então, o ambiente que eu protejo tem que ser perfeito. O ambiente que eu protejo não vive isso, não vive. Vive na igreja protestante, vive na igreja católica, vive... Muitas vezes tá acontecendo na sua família e você nem tá sabendo. Lá na empresa, lá na escola. Acontece tudo quanto é lugar, gente. Infelizmente. Só que o que é triste é fazer essa fala, essa narrativa, e aí acabar trazendo uma correlação com a Arquidiocese de Brasília, com Dom Paulo César. E aí isso não cai muito bem, as pessoas vão entender de outra forma. Tenho 22 anos de sacerdócio. Na verdade, os farei no próximo dia 8 de dezembro. Não me consta, graças a Deus, não me consta, pela graça de Deus, nunca saí com uma mulher, nunca saí com um homem, nunca saí com uma criança, nunca roubei uma paróquia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque essa é a obrigação de todo cristão, né, no que diz respeito à sua vocação, né, e também dentro da vocação sacerdotal. Que bom. Isso é o que tem que acontecer. E ninguém está acusando o padre François de crimes contra a moral. Não. A questão que foi levantada pela igreja nunca foi essa. E não quer dizer que quem faz isso está certo, porque não tá. Entendeu? Uma coisa não anula a outra. E uma coisa que é anulada, que é corrigida, que tem a aplicação da lei, não permite as outras questões. O problema que foi apontado pela Arquidiocese de Brasília e que foi exposto na Santa Sé pela declaração é de que quem for aderir formalmente à fraternidade, o padre François aderiu, por conta da ruptura da comunhão eclesial. Sim, teve a ruptura a partir do dia 1º de julho, né? O ato em si, que foi o que Dom Paulo falou. E as consequências jurídicas dessa adesão. Então, essas acusações, essas falas, né, que, eu nunca fiz isso, ok, mas ninguém tá falando que você fez isso, ninguém tá nem olhando para essa questão. A questão é outra. A questão é o que envolve aquilo que a Santa Sé falou, sobre ordenar bispos sem um mandato pontifício, sobre permanecer nisso, sobre não levar em consideração, e aí quebrando a comunhão eclesial. É sobre isso, gente. No caso desses padres, os motivos foram outros. Mas é claro, se a fé já não é íntegra, a moral e a disciplina tampouco o serão.
Gente, o vídeo tem mais outras questões sobre isso, né? Tem também depois falando sobre o cânone, mas o Santa Carona fez isso, eu trouxe aqui em live. Depois assistam o vídeo do Santa Carona, porque ele traz muito bem lá a questão do Código do Direito Canônico, que é citado não só nesse vídeo, mas em outros vídeos do Padre François, que ele também replicou na entrevista ali do Metrópolis. Gente, o que eu quero deixar bem claro aqui é de que nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente sofre a aplicação de uma lei e aí eu olho pro outro que tá fazendo uma coisa diferente do que eu fiz. E aí eu quero comparar, quero colocar no mesmo patamar. Não é o mesmo patamar, são questões diferentes e devem ser tratadas de outras maneiras. Por exemplo, existem padres que perderam o sacramento da ordem por questões bem sérias e que não vão voltar, não tem como voltar. Já a questão dessa excomunhão automática, a igreja deixou ali, até fez um documento de, olha, se essas pessoas quiserem voltar, como que pode ser feito esse retorno. Então, ainda assim, tem todo um amor e a caridade da Santa Igreja em lidar com essas pessoas. Inclusive, eu partilhei com algumas pessoas em relação a isso, que conhecem, tem conhecidos que estão aí envolto desse assunto da fraternidade, e eles até falaram que depois da excomunhão, muitos pararam de ir na fraternidade, porque eles entendem muitas questões que são apontadas pela fraternidade, mas eles não querem estar longe da Igreja Católica. Eles não querem fazer um cisma, eles não querem ter essa ruptura da comunhão. Inclusive, tem pessoas que batem muito no Concílio Vaticano II, mas que não aderiram a essa ruptura. Então, será que são os outros que estão errados? Será que é a igreja que está errada com essa questão de declarar aquilo que de fato acontece dentro do Código do Direito Canônico? Ou será que eu preciso rever aquilo que eu estou vivendo? Aquilo que eu declarei, aquilo que eu mesmo falei que eu aceito, que eu acredito e eu quero seguir este caminho. Se você quer seguir esse caminho, tá tudo bem, a igreja te deixou livre para ir. Vai. Mas se for para voltar, tem que voltar conforme as leis da igreja, porque a igreja está aqui conforme aquilo que Deus deixou. E é o que eu falei em outras lives e outros vídeos, e eu vou reforçar aqui. A Igreja Católica não é brincadeira. Não é a casa da mãe Joana, como muitos querem tratar. Ah, eu vou e volto. Isso daqui não é uma denominação cristã. Isso daqui é a Igreja Católica Apostólica Romana, foi fundada por Cristo, lá na fé de Pedro. É isso que nós temos que pensar. Levemos mais a sério a Igreja Católica. Eu espero que eu não fale mais desse assunto, pelo menos desse spin-off aí, né? Vamos ver se a Igreja Católica, lá, por parte da Santa Sé, respondeu ao recurso da fraternidade, eu posso trazer aqui. Mas eu acredito que esse episódio com o Padre François pode ter chegado aí ao fim, porque a Arquidiocese não vai responder, e acho que é bem prudencial eles fazerem isso. Quis trazer mais aqui para que nós saibamos diferenciar as coisas e tomemos muito cuidado com aquilo que a gente vai tirando do baú dentro da nossa igreja. Porque às vezes, ao invés de nos defender, a gente acaba mais acabando com a igreja mesmo, né? Principalmente quando a gente traz essas feridas que a gente tenta e luta combater. Me conta se você viu toda essa história aí, como que você reagiu. Mas, filho amado de Deus, você gostando de alguém que aparece aqui ou não gostando, você não precisa faltar com respeito. Lembra do que Dom Paulo César falou? Mantenha aqui o respeito, amor, misericórdia e compaixão com o próximo. Dê sim sua opinião, fique à vontade. Mas respeite as regrinhas, né? O mínimo de um cristão, o mínimo de um ser humano, que é o respeito. Não esquece do meu joinha de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!